Você já imaginou viver ao lado de um túmulo, transformando o cemitério no único lugar que pode chamar de lar? Ou sobreviver do lixo, preparando suas refeições a partir de sobras descartadas por redes de fast food? E que tal ser uma criança crescida nas ruas, sem família, sem um teto e lutando diariamente para escapar das mãos de gangues? Essa é a realidade de milhares de pessoas nas Filipinas. Por trás das belas praias e paisagens paradisíacas que atraem turistas de todo o mundo, existe um lado pouco conhecido, mas que precisa ser contado. Hoje vamos mergulhar nas histórias mais chocantes e emocionantes desse país, explorando como a pobreza extrema molda vidas e comunidades de maneiras que você nunca tenha imaginado. Fique comigo, porque você não vai querer perder um segundo dessa jornada. Preparado para conhecer o lado menos explorado das Filipinas? As Filipinas são um país como nenhum outro, um arquipélago com mais de 7.000 ilhas espalhadas pelo Oceano Pacífico Ocidental. Seu território é isolado. Não há conexão terrestre com nenhum país vizinho. Mas isso não significa que falte movimento. Com uma população de mais de 117 milhões de pessoas vivendo em apenas 300 mil quilômetros quadrados, as Filipinas são densamente povoadas e cheias de contrastes. Por outro lado, você tem praias de areia branca, vulcões majestosos e paisagens que parecem saídas de um sonho. Mas lá também há uma dura realidade. Milhões de pessoas vivem em condições de extrema pobreza, lutando contra desastres naturais e desafios econômicos diários. E se eu te dissesse que os terremotos são tão comuns nas Filipinas que mais de 20 tremores acontecem todos os dias em águas próximas ao país? Isso porque as Filipinas estão no famoso Cinturão de Fogo do Pacífico, uma das regiões mais ativas do mundo em termos de terremotos e vulcões. Esse território incrível é, ao mesmo tempo, uma bênção e uma maldição. Há cerca de 30 anos, um terremoto de magnitude 7,7 atingiu a ilha de Luzon, deixando marcas que ainda são lembradas hoje. Além disso, tsunamis e ciclones tropicais fazem parte da vida cotidiana de quem mora ali. Imagine o impacto disso em comunidades já vulneráveis. Manila, a capital das Filipinas, é o coração pulsante do país. Aqui, tudo parece acontecer ao mesmo tempo. Carros em trânsito caótico, vendedores ambulantes, crianças brincando descalças nas ruas. Mas, escondido entre os becos e favelas, está um lado da cidade que raramente aparece nos guias turísticos. Em Manila, milhares de pessoas vivem literalmente em cemitérios. Sem dinheiro para alugar casas ou até mesmo para construir barracos, eles transformaram túmulos em seus lares. Parece algo saído de um filme de terror, mas para essas pessoas é a única opção. Imagine acordar todos os dias ao lado de uma lápide. E é assim que muitas famílias sobrevivem nos cemitérios de Manila. Algumas construíram até casas de 2 andares em cima de túmulos, enquanto outras usam as lápides como mesas ou camas improvisadas. Esse é o nível de adaptação que a pobreza extrema exige. As crianças desses cemitérios raramente vão à escola. Em vez disso, aprendem a limpar túmulos ou a procurar formas criativas de ganhar dinheiro. É assustador pensar que essa realidade não é algo isolado. Milhares de pessoas nas Filipinas vivem assim. Por mais difícil que seja imaginar, viver em cemitérios não é a única realidade extrema das Filipinas. Há comunidades inteiras que sobrevivem do que encontram no lixo. Em algumas áreas urbanas, pessoas se reúnem diariamente em torno de lixões para buscar restos de comida descartados
por grandes redes de fast food. Esses alimentos são coletados, lavados, cozidos novamente e vendidos como refeições baratas. Essa prática é conhecida como pague-pague. Para muitos, o pague-pague não é uma escolha, mas uma necessidade. É a única forma de alimentar suas famílias em um país onde milhões vivem com menos de $5 por dia. O que impressiona é a resiliência dessas pessoas, que transformam sobras de alimentos que seriam jogadas fora em algo que pode ser consumido novamente. No entanto, isso também reflete a disparidade entre a pobreza extrema e o desperdício global de alimentos. E não para por aí. Outro grupo que enfrenta condições extremas de vida são os Bajaú, conhecidos como ciganos do mar. Eles são uma comunidade nômade que vive sobre as águas das Filipinas, em casas flutuantes feitas de madeira. Esses povos têm uma conexão única com o oceano. Eles mergulham para pescar e coletar alimentos e possuem habilidades impressionantes, como a capacidade de permanecer submersos por até 8 minutos sem equipamentos de mergulho. O estilo de vida dos Bajaú é incrivelmente fascinante, mas também enfrenta desafios. A poluição das águas é um problema crescente. Plásticos e resíduos flutuam ao redor das aldeias flutuantes, comprometendo tanto o ambiente quanto a saúde da comunidade. Apesar disso, os Bajaú continuam a viver isolados, mantendo tradições que datam de séculos, como a construção de seus próprios equipamentos de pesca e o aprendizado da natação desde muito cedo. Enquanto alguns vivem sobre as águas, outros tentam sobreviver em terra firme. Em Manila, as favelas se espalham por toda parte. Barracos apertados, construções precárias e ruas lotadas refletem uma vida de dificuldades. Mesmo em meio às condições tão adversas, as pessoas encontram formas de continuar. Mercados improvisados surgem em becos, vendedores ambulantes oferecem frutas e vegetais, e as crianças correm descalças pelas ruas, buscando qualquer oportunidade para brincar. Um detalhe marcante nas favelas filipinas é a criatividade. Muitos dos barracos e comércios são feitos com materiais reciclados ou encontrados no lixo. Essas comunidades transformam o que para muitos seria descartável em estruturas que lhes dão abrigo ou algum meio de sustento. No entanto, essa adaptação não diminui os problemas básicos de saneamento, alimentação e segurança que enfrentam todos os dias. Um dos fatores que agravam essa situação é o crescimento populacional descontrolado. Muitas famílias têm filhos em grande número, acreditando que cada nova criança será uma fonte de renda ou uma ajuda no futuro. Infelizmente, essa visão contribui para o ciclo de pobreza e falta de oportunidades. Não é incomum ver crianças trabalhando nas ruas ou até mesmo envolvidas em atividades ilegais para ajudar suas famílias. Nas ruas de Manila, existem mais de 30 mil crianças vivendo sem supervisão, sem um lar e sem acesso à educação. Isso as torna alvos fáceis para gangues e outras formas de exploração. A criminalidade juvenil é um problema crescente, e muitas dessas crianças acabam em prisões superlotadas, onde enfrentam condições tão difíceis quanto nas ruas. As prisões nas Filipinas são um reflexo de tudo o que há de errado com o sistema. Superlotação, falta de higiene e ausência de alimentos suficientes tornam a vida lá quase insuportável. Muitas pessoas dormem no chão, lado a lado, sem espaço para se mover. Em alguns casos, nem mesmo há camas disponíveis, e os detentos precisam improvisar com papelão ou panos. Para muitos, sair da prisão é apenas o começo de um ciclo interminável de dificuldades. Mesmo em meio a tantas adversidades, as Filipinas são um lugar de resistência e esperança. As pessoas continuam sorrindo, criando e se reinventando.
A solidariedade é um traço forte da cultura local, e em comunidades onde tudo parece faltar, o apoio entre os vizinhos é essencial para a sobrevivência. É impossível não se impressionar com a capacidade de adaptação e a força do povo filipino. Há muito mais para explorar sobre este país, desde a beleza natural das ilhas até as histórias humanas de resiliência. As Filipinas são um lugar que desafia nossas percepções sobre riqueza, pobreza e felicidade. Por trás das dificuldades existe uma cultura vibrante, rica e cheia de tradições que merece ser conhecida. Além dos desafios que milhões enfrentam diariamente, as Filipinas também possuem uma das maiores taxas de despejo de plástico nos oceanos do mundo. Em um ranking preocupante, o país superou até mesmo a Índia e a China nesse quesito. Grande parte desse plástico acaba nas comunidades Bajaú, flutuando em torno de suas casas. É uma ironia cruel. Enquanto essas comunidades tentam sobreviver com o mínimo possível, o impacto da poluição global literalmente invade seus lares. O lixo plástico não é apenas um problema ambiental, é também uma questão de sobrevivência. Nas áreas mais afetadas, a pesca, que é a principal fonte de sustento dos Bajaú, está se tornando cada vez mais difícil. Os peixes estão desaparecendo, deslocados pela poluição ou pelas mudanças nas correntes oceânicas. Para essas comunidades, cada dia se torna uma batalha para encontrar alimento suficiente. Se olharmos para o interior das Filipinas, encontramos outra realidade que é igualmente desafiadora. Nas áreas rurais, a agricultura ainda é a principal atividade econômica. No entanto, muitos pequenos agricultores enfrentam dificuldades devido à falta de acesso a tecnologias modernas, mudanças climáticas e práticas de cultivo insustentáveis. As colheitas frequentemente não são suficientes para sustentar suas famílias, forçando muitos a migrar para as cidades em busca de melhores condições. E é aí que começa outro ciclo de pobreza. Em Manila, outras grandes cidades, aqueles que vêm do interior muitas vezes acabam vivendo em condições precárias. Sem recursos, muitos se estabelecem em áreas de favela ou em locais públicos, como pontes e estações de trem abandonadas. Alguns até transformam veículos antigos em casas improvisadas. É um cenário que reflete a dura realidade de um país onde as disparidades sociais são imensas. Outro aspecto marcante das Filipinas é o impacto das gangues no cotidiano das cidades. Com a pobreza e a falta de oportunidades, muitas pessoas, especialmente jovens, acabam se envolvendo em atividades ilegais. As gangues controlam territórios inteiros em algumas regiões, e sua influência se estende desde o tráfico até o uso de crianças para pequenos furtos. Esses grupos aproveitam a vulnerabilidade da população, oferecendo dinheiro rápido ou promessas de proteção. Nas comunidades mais pobres, a presença das gangues cria um ambiente de medo constante. Muitas famílias preferem não se envolver, mas é difícil escapar da influência desses grupos. Além disso, as taxas de violência associadas a disputas entre gangues têm aumentado nos últimos anos, tornando algumas áreas das Filipinas quase inabitáveis. Enquanto isso, nas favelas, as pessoas fazem o possível para sobreviver com dignidade. Muitas vezes, a criatividade é a chave para transformar situações difíceis em oportunidades. Por exemplo, nas áreas urbanas, você encontrará pequenas lojas chamadas sari-sari, que são basicamente mini-mercados improvisados, construídos em barracos ou até mesmo em carrinhos de mão. Esses mercados vendem de tudo: alimentos, produtos de limpeza e itens básicos de necessidade. Os sari-sari não são apenas uma forma de sustento para as famílias, eles também são um ponto de encontro comunitário. É nesses locais que as pessoas se reúnem, trocam histórias e oferecem suporte umas às outras.
Mesmo em meio à pobreza, a solidariedade é um valor profundamente enraizado na cultura filipina. E falando em cultura, as Filipinas têm uma das tradições mais ricas e variadas do mundo, com influências que vão desde o colonialismo espanhol até as culturas indígenas locais. O país é um caldeirão de diversidade. As festas, ou fiestas, são eventos grandiosos que ocorrem em todo o arquipélago, celebrando santos padroeiros, colheitas e outros momentos importantes. Nessas festas, as comunidades se unem para decorar as ruas, preparar banquetes e dançar ao som da música tradicional. Mas mesmo durante as festividades, a desigualdade está sempre presente. Nas festas mais opulentas, os contrastes entre os que têm e os que não têm fica ainda mais evidente. Enquanto algumas famílias conseguem gastar quantias consideráveis em decorações e alimentos, outras mal conseguem participar das celebrações, observando tudo de longe. E assim como nas festas, a alimentação no dia a dia também é um reflexo das condições sociais. Enquanto as classes mais altas desfrutam de uma culinária rica e variada, muitas pessoas nas favelas dependem de pratos básicos e baratos para sobreviver. Um exemplo clássico é o arroz, que é a base de quase todas as refeições. Porém, para muitas famílias, até mesmo o arroz é um luxo em tempos de dificuldades econômicas. Apesar disso, a comida também é uma forma de resistência e celebração para o povo filipino. Mesmo com poucos recursos, muitas famílias se esforçam para criar pratos que tragam algum conforto e dignidade. Essa relação com a comida é uma prova do espírito resiliente das Filipinas. Outro reflexo da pobreza extrema nas Filipinas é a situação de muitas mulheres, que sem alternativas econômicas, acabam recorrendo a trabalhos informais no setor de entretenimento adulto para sobreviver. Nas grandes cidades, como Manila, a falta de oportunidades de emprego e o custo de vida insustentável levam algumas mulheres a esse tipo de atividade. Não por escolha, mas como uma tentativa desesperada de sustentar suas famílias. Elas enfrentam riscos constantes, como violência, exploração por parte de terceiros e a falta de acesso a cuidados médicos ou suporte psicológico. Infelizmente, em áreas de pobreza extrema, essas atividades são vistas por algumas como a única saída, um reflexo brutal da desigualdade social que afeta milhões no país. As Filipinas não são apenas praias paradisíacas ou destinos turísticos. Elas são um reflexo da complexidade da vida. Por trás de cada sorriso, há uma história. Por trás de cada desafio, há uma força que inspira. E é isso que torna este país único, a capacidade de resistir e florescer, mesmo quando tudo parece estar contra você. Agora me diga, qual parte dessa história mais te tocou? É impossível não refletir sobre as disparidades e, ao mesmo tempo, admirar a força do povo filipino. Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber o que você achou dessa jornada. Ah, e antes de sair, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo histórias como essa, que nos fazem olhar o mundo de uma forma diferente. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Quem sabe você não inspira alguém a ver as Filipinas com outros olhos também. Muito obrigado por assistir até aqui. E lembre-se, há sempre algo novo para aprender e histórias incríveis para ouvir, mesmo nos lugares que menos imaginamos. Nos vemos no próximo vídeo, porque aqui tudo é incrivelmente magnífico.